E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, plataforma Gonçalves Dias, com o projeto Aprova Mais Enem dos Concursos. Uma iniciativa do governo do estado do Maranhão, que vai ser muito importante para a sua aprovação no concurso público federal que nós teremos agora. Muito importante também que você que está olhando essa aula, aqui no vídeo nós temos um QR Code. O que é que você vai fazer? Você vai baixar o QR Code e lá nós temos a parte teórica dessa aula e alguns exercícios, já com gabarito, que vai com certeza favorecer a sua aprovação agora no Enem concurso, ok? Beleza? Na aula de hoje nós iremos discutir a realidade brasileira, pegando aqui os governos finais da chamada Nova República, exceto o terceiro governo Lula, que ele começou agora, em 2023. Então nós vamos analisar até o penúltimo governo da Nova República, que se estende até o governo Lula atualmente. Nós vamos analisar até o governo Bolsonaro. Nós vamos ver o governo Dilma, que teve a sua reeleição, porém foi interrompida através de um processo de impeachment que ela sofreu, para muitos golpe, para outros, na verdade, as pedaladas fiscais, mas que em nenhuma forma mostra que o impeachment de Dilma foi, por exemplo, semelhante ao de Collor. O impeachment de Collor em 92 foi impeachment que o presidente foi impeachmentado por esquema de corrupção. Dilma não. Dilma foi impeachmentada pelas chamadas pedaladas fiscais, que, segundo alguns analistas nacionais e internacionais, não passou de um golpe político. E vamos olhar a continuidade do governo Dilma, do segundo mandato, com o Temer, que era vice dela, e vamos pegar também o governo Bolsonaro, ok? O governo Dilma, de 2010 até 2016, é interessante que nos primeiros 4 anos, nós iremos perceber que Dilma, ela manteve inicialmente o foco do governo Lula. Pelo menos nos primeiros 4 anos. Ela vai manter o foco do governo Lula. Quando se fala que ela mantém o foco do governo Lula, a gente observa isso através dos investimentos em políticas sociais, de combate à pobreza, por meio de ações de transferência de renda. Por exemplo, o programa da Bolsa Família vai continuar, o ProUni vai continuar. Nós temos o avanço do PAC, principalmente com mais construções de moradias para a população de baixa renda, com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, ela vai manter o foco dessa distribuição de renda, de combate à desigualdade, de um assistencialismo social, que foi implementada ali durante o governo Lula. Também teremos, no governo Dilma, investimentos na área da educação e até mesmo no desenvolvimento de ações em defesa das chamadas minorias sociais. O que acaba levando, inclusive, no que diz respeito a defender as minorias sociais, como mulheres, como negros, índios, pobres, LGBTQI+, nós temos, evidentemente, uma forte reação dos grupos conservadores da sociedade. Uma das reações, basicamente, da sociedade ao governo Dilma foi a reação de setores conservadores, principalmente por conta aí da defesa dessas minorias sociais. Lógico que a crise econômica também favorece, ali no segundo governo. Mas a gente percebe essas críticas já desde o primeiro governo, ok? Que elas vão se intensificar. Também no governo Dilma, nós teremos investimentos nas investigações, ela vai investir nas investigações dos crimes conduzidos principalmente pelos agentes da ditadura civil-militar no Brasil, de 64 a 85. Se bem que a chamada Comissão Nacional da Verdade, que foi instaurada no Congresso,
a partir de ações e pressões do governo Dilma, a Comissão Nacional da Verdade era para investigar desde 1946 até 88. Esse é o período para investigar, na verdade, crimes políticos cometidos por agentes do governo, de 46 até 1988. Mas eu diria que essas investigações focaram principalmente esse período, por conta de ser um período de ditadura, de desaparecimento, de tortura, de assassinatos, de fechamento político, de censura, de 64 a 85. Então daí esse é o período mais investigado, mais focado. A Comissão Nacional da Verdade, a comissão que conseguiu, na verdade, fazer com que alguns parentes encontrassem os restos mortais dos seus o quê? Dos seus familiares, tá? E pudesse fazer um enterro digno desses familiares. A Comissão Nacional da Verdade, que comprovou que o Estado brasileiro, de 64 a 85, torturou, matou os seus opositores políticos. Ela comprova basicamente isso. Tá? Beleza? E aí, galera, o que se olha também aqui no governo Dilma, né, voltando rapidinho, é que, por exemplo, ela vai sofrer o processo de impeachment. Nós teremos manifestações do movimento Vem para as Ruas e vários outros movimentos que vão se manifestar em 2013, vamos se manifestar em 2016, movimentos principalmente que vão pressionar pela saída de Dilma. E que por conta de uma crise política, econômica internacional, por conta dela não ter feito os ajustes da economia, o que é que acontece? Provavelmente gastou mais do que devia e caiu no que nós chamamos de malha-fila da Lei de Responsabilidade Fiscal. E teria cometido as pedaladas fiscais, que acabou favorecendo com que o Congresso Nacional, né, pudesse, evidentemente, votar o seu processo de impeachment. Né? Alguns analistas olham para essa questão e chegam a afirmar que houve um golpe. E quando eu falo de analistas, eu não estou me referindo aos analistas ligados à estrutura política partidária da presidente Dilma. Eu estou falando de analistas jurídicos, de analistas políticos, de analistas econômicos a nível nacional e até mesmo a nível internacional, que chegam a afirmar que esse impeachment não passou de um golpe arquitetado por setores das elites conservadoras brasileiras e de setores da classe empresarial e até mesmo de setores moralistas conservadores dessa sociedade. Então, existe, na verdade, toda uma discussão em relação a essa questão. A Dilma, ela é impeachmentada em 2016 e quem vai assumir o seu lugar é o seu vice, para terminar o seu mandato, que é Temer. Temer é o seu vice. Aqui diga, inclusive, que teria também traído a relação de aproximação ali com o PT e com a própria presidente Dilma Rousseff. E o governo Temer, que é o governo que complementa a Dilma, de 2016 a 2018, 2018 teremos eleição e o presidente Jair Messias Bolsonaro vai ser eleito. O governo Temer, ele foi um governo marcado por uma política de austeridade. Essa foi uma característica do governo Temer. Além de ser marcado por uma política de austeridade, mas foi um governo marcado também por esquema de corrupção. Nós teremos esquema de corrupção durante esse governo. Quando eu falo, por exemplo, política de austeridade, o que significa isso? Por exemplo, a redução do teto de gastos. Ele vai colocar em prática uma redução do teto de gastos com perdas de recursos em áreas prioritárias, como, por exemplo, saúde e educação. Ou seja, ele reduz o teto de gasto, diminuindo os recursos para áreas prioritárias a nível nacional, de atendimento ao cidadão brasileiro, que é a área da saúde e de educação. Vamos diminuir, vamos tirar o dinheiro da saúde, vamos literalmente tirar o dinheiro da educação. Quando eu falo de escândalo de corrupção, é porque houve acusações de corrupção que envolveu diretamente
o presidente Temer. Tá? Mas ele contou com o apoio parlamentar suficiente para continuar no poder, não ser impeachmentado nem afastado. Tanto prova que mesmo com todos os escândalos que ocorreram envolvendo diretamente o Temer, ele conseguiu terminar o mandato. Então ele teve apoio parlamentar importante para não instaurar um novo processo de impeachment contra ele. Beleza? E aí, galera, nós temos, basicamente, nesse governo, a diversidade no cenário econômico. Né? Crise econômica internacional, que ele vai herdar do governo Dilma. Olha só, redução dos preços dos commodities, queda das exportações, a crise política, que de certa forma favoreceu Temer a chegar ao poder, com as manifestações de 2013, a condução da Operação Lava Jato, que acabou também favorecendo, de certa forma, a outras prisões de outros corruptos, e o processo de impeachment, né, evidentemente da própria Dilma, que favorece ao governo Temer, a que vem com essa política de austeridade e essa política, basicamente, de corrupção também. E marcando o governo Temer, nós temos a medida provisória, ele impôs uma MP, né, que se chama MP, uma medida provisória para uma nova reforma no ensino médio brasileiro. Uma reforma que ela está travada ainda. Ele apenas editou uma medida provisória, né, mas está travada. Recentemente, nós tivemos agora, ano passado, um debate, né, que esse novo ensino médio deveria ser revisto. E ele ainda está sendo revisto. Então, mas houve uma medida provisória, tanto prova que o governo Bolsonaro já começou a se implantar esse novo ensino médio, tá? Que na verdade não é uma aprovação da classe de professores e até mesmo da classe de estudantes, de pais e da sociedade civil, na sua grande maioria, a que vive a educação, que está junto com a educação. Nem todos concordam com esse modelo, que até então estava vigente aí, né? Através dessa medida provisória, certo? Tanto prova porque essa medida provisória, né, de você reformar o ensino médio, por exemplo, ela vai aumentar a carga horária para favorecer o ensino integral. E ainda divide o ensino em duas fases. Conteúdos obrigatórios, pela chamada BNCC, e literários informativos. Tá? Beleza? Que a gente já tem a presença disso, só que está sendo rediscutido esse novo ensino médio. Ok? O governo Temer, que basicamente vai mostrar essa questão. E que ele termina o mandato, teremos eleições em 2018, eleições bastante polarizadas, principalmente entre o candidato Bolsonaro, tá? E o candidato do PT. Há uma polarização muito intensa nas eleições de 2018. Em 2018, nós teremos a vitória do governo Bolsonaro, que não conseguiu a sua reeleição em 2022. O Bolsonaro, na verdade, uma das grandes marcas desse governo foi o aumento da polarização, a polarização que já vinha acontecendo. A polarização político-ideológica, ela vai aumentar nesse governo. Quando eu falo dessa polarização, eu coloco, de um lado, conservadores e reacionários. Porque nós temos conservadores e reacionários. Do outro lado, nós temos progressistas e esquerdistas. Então, não é uma polarização entre progressista e conservador, entre apenas direita e esquerda, não. É uma polarização que envolve conservadores e reacionários de um lado, progressistas e esquerda de outro lado. Tá? Nem todo mundo que se opõe ao governo Bolsonaro é da esquerda. Ok? Um governo marcado por um discurso do liberalismo econômico. Esse foi marcado pelo neoliberalismo. Esse é o discurso do seu governo, do seu ministro da economia, marcado basicamente por uma questão do neoliberalismo, do liberalismo econômico. E um governo marcado por muitas controvérsias. Muitas controvérsias. Observe que o discurso do liberalismo está presente nesse governo, principalmente quando você olha as propostas de privatização da Petrobras. Tá?
principalmente quando você percebe as propostas, basicamente, de privatizações da Petrobras. Mas o governo marcado por controvérsias, né? Como, por exemplo, a fusão de ministério. Diminuiu, mas depois teve que aumentar. Como, por exemplo, a criação das chamadas escolas cívico-militares, né? Dizendo que eram escolas perfeitas, no que diz respeito à educação do país, queria recuperar. Então há uma série de controvérsias em relação basicamente, a essas questões. Há muitas críticas a pontos favoráveis, mas há muitas críticas em relação a essas escolas cívico-militares, né? Outra coisa, a liberalização de armas, de armamentos, também foi uma grande controvérsia nesse governo. A proposta para abolir as demarcações de terras indígenas, outra grande problemática desse governo, e até mesmo quilombola, de abolir, de acabar com aquelas demarcações, garantidas inclusive pela Constituição. Isso foi, evidentemente, muito controverso durante esse governo, que um governo que teve um crescimento econômico muito irregular. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração que foi o governo que pegou 2 anos de pandemia, né? Muito intenso, 2020 e 2021, foi mais intenso que 2022. Mas alguns analistas falam que, mesmo assim, houve um crescimento econômico irregular. Principalmente por quê? Porque o PIB brasileiro, ele recuou. Houve um recuo do produto interno bruto do Brasil. Houve um aumento do desemprego, mesmo com a reforma trabalhista feita lá no governo Temer. O desemprego aumentou assustadoramente no governo Bolsonaro. Então essa é uma das grandes críticas, certo? Que nós iremos basicamente ver desse governo, ok? Uma crise econômica, social e sanitária, com o aumento da inflação, a precarização do trabalhador, o negacionismo da vacina, principalmente no momento que milhares de pessoas estavam morrendo por conta da Covid-19, e isso, evidentemente, são controvérsias que acabaram marcando o governo Bolsonaro e que teria contribuído para um frágil capital político, né? Mesmo sabendo que ele teve um número de votos consideráveis, mas não foi suficiente para a sua reeleição em 2022. Quem ganha a eleição é o presidente Lula, pela 3ª vez, que está aí no 3º governo, ok? E aqui nós temos uma questão que envolve uma das manifestações que ocorreram durante o governo Dilma. As revoltas de junho de 2013. Não tem lideranças, palanque nem discurso. As passeatas se formam, se dividem e se reúnem, sem roteiro estabelecido. Uso as redes sociais para isso, inclusive. É difícil até prever onde vão surgir e ganhar corpo. Organizam-se a partir de catalisadores nas redes sociais, tá vendo? E na boca a boca de mensagem de texto. Então, as redes sociais vão ser muito importantes para essas manifestações de 2013, que nesse sentido seria uma extensão da Primavera Árabe, que eles usaram também, esses jovens da Primavera Árabe também já usaram a internet como principal forma de se comunicar. Então é importante, quando se sentir parte, é fazer a própria manifestação, é encenar a individualidade, sem diluí-la no coletivo, sem colocá-la uma liderança ou um grupo. É o que se vê nas manifestações de 2013, que você não vê o líder propriamente dito. Então, a partir do texto, é possível afirmar que as revoltas de junho de 2013 no Brasil assumiram postura política anti-institucional, ou seja, contra o governo. Foram contra o governo. E ampliaram-se com a divulgação de protestos através dos meios eletrônicos, né? Através das redes sociais, ok? Que vão acabar ampliando, evidentemente, essas manifestações, né? As redes sociais foram muito utilizadas e uma crítica contra, basicamente, o governo. Uma crítica contra o governo que vai, por isso, essa ideia de anti-institucional. Ok, galera? Beleza? Um grande abraço para todos e até a próxima aula. Valeu!